A composição, a estruturação do nosso picolé, ele vai ser composta pela base, que vai ser recortada uma vez no EVA branco. A espessura do EVA é interessante que seja de mais ou menos uns 3 milímetros, tá? Para dar uma sustentabilidade bem legal aqui na peça. Vamos recortar o molde picolé uma vez espelhado no feltro azul Mont Blanc e a cobertura também uma vez espelhado no azul turquesa e uma vez na manta acrílica R2. Para a cobertura, nós vamos utilizar o molde como gabarito. No molde vão ter um monte de pontinhos pretos que você vai abrir esses pontinhos com o auxílio de uma agulha e vai fazer eles todos abertinhos para que possamos então posicionar sobre o feltro, vir com a nossa canetinha fantasma e fazer então as marcações desses pontinhos no feltro, que é o que vai auxiliar a gente depois a colocar então as pérolazinhas em torno aqui dessa cobertura. A pérolazinha a gente vai utilizar a azul. Aqui vocês vão utilizar sempre o feltro, né, na cor da pérola, tá? Aqui eu vou usar a preta só para poder então estar fazendo com vocês. E aí, olha, eu entro com a minha agulha de trás para frente, vou inserir uma pérola e vou sair um pouquinho aqui, olha, na frente do pontinho que eu fiz. E vou salpicando então essas pérolazinhas aqui, olha, em todos esses pontinhos que eu fiz. Na parte de trás, não tem problema ela não ficar perfeita, não ficar com um acabamento 100%. E aí vocês vão fazendo isso. Vão passando a pérolazinha em toda. Vão fazendo isso. Vão passando a pérolazinha em todos esses pontinhos que a gente fez a caneta, tá? Chegando no último, vocês vão virar a peça e vão arrematar aqui a linha na parte de trás. Esse é o resultado que nós vamos ter da nossa cobertura com as pérolas. A parte de trás, ela fica assim mesmo. Vamos reservar essa parte. Vamos pegar uma parte aqui do picolé. E no molde de vocês vai ter o gabaritozinho para marcação dos olhinhos. Vocês vão posicionar esse gabarito na parte da frente e vão fazer o risco com a caneta apagável. Vai riscar um olhinho e vai riscar o outro. Eu venho aqui e também já faço, olha, a marcação dos cílios. Tá? A boquinha, ela é bem pequena, ela é um molde bem pequeno. E aí ela tem essa abinha aqui para auxiliar a colocação aqui dessa boquinha. E para que a gente também possa ter um apoio para fazer o risco dela. A margem que eu deixo aqui é de 1 centímetro de distância da bordinha do picolé para cima. Faço isso. Posiciono e faço o meu risco de uma pontinha à outra. E faço então o bordado dele utilizando o ponto atrás. Eu utilizo a linha dupla na cor caramelo, que é a mesma cor de feltro que nós vamos utilizar para o palito do nosso picolé. E aí eu vou inserindo aqui, olha, a minha agulha de trás para frente. Eu vou fazendo esse pontinho atrás. Aí chegando aqui nesse último pontinho,
a gente puxa os cílios. Venho aqui. Venho aqui. E arremato a minha linha na parte de trás aqui da peça. E aí você vai ter esse resultado. Faço o mesmo processo para o outro olhinho e também para a boquinha. Como a boquinha ela é bem pequena, então o ideal é que os pontinhos eles sejam também bem pequenininhos, tá bom? E o resultado que a gente vai obter é esse. A peça toda costuradinha com um ponto atrás. Aqui eu já fiz então uma marcaçãozinha da bochecha. E agora a gente vai fazer a outra. Vamos utilizar a nossa tinta rosé com o pincel redondo, tirando sempre o excesso da tinta num pedacinho de tecido ou de papel toalha e vamos, olha, dar batidinhas aqui. Você pode fazer esse processo agora ou você pode fazer o processo depois que o picolézinho estiver todo costurado. Feito isso, agora nós vamos fazer a marcaçãozinha dos pontinhos com a tinta branca. Eu venho e sempre tiro aqui esse excesso de fiapinhos que fica para cima, olha. Porque quanto mais lisinha a peça ficar, melhor vai ser para fazer a marcação desses pinguinhos aqui. E vou utilizar a ponta da minha agulha número 7. Molho a pontinha e dou um pinguinho aqui. Faço 3 pinguinhos próximos. E aí nós vamos ter esse resultado. Tá? Próxima etapa é a parte, então, da colagem dessa cobertura aqui no nosso picolé. A gente, para isso, vai utilizar a cola de silicone líquida. Vamos passar a cola em toda aqui, ó, a parte de baixo da cobertura. Eu não vou passar nas laterais, passo aqui, olha, em cima da linha, né, que nós utilizamos para fazer a costura das pérolas. E faço a colagem, então, dessa cobertura. Ela se encaixa bem certinho aqui, olha, na borda do feltro azul. Esse feltro azul mais claro. Feito isso, a gente faz o mesmo processo para a parte de trás. Feito isso, eu vou abrir e vou recortar um pouco esse excesso do feltro azul aqui mais claro, olha. Eu venho e retiro um pouquinho desse excesso para que a gente só costure 2 partes de feltro e não 4. Vou fazer isso com as 2 partes. Tá? Agora, nossa próxima etapa é pegar a nossa estrutura de EVA e posicionarmos a parte que compõe o cabinho. Aqui eu risquei o cabinho no feltro caramelo uma vez espelhado. E como que eu vou fazer a colagem?
eu vou colar o centro aqui, olha. Vou passar a cola de silicone líquida apenas aqui no centro. Eu não passo muito nas pontas e nem na parte de cima, porque depois ela vai levar costura. E centralizo essa base de EVA aqui, na minha peça, tá? Colo isso aqui, olha, nas duas partes. Agora eu venho, passo um pouquinho aqui no EVA. E colo a minha outra parte na parte de cima aqui, olha. Próxima etapa é colar a parte de trás, centralizando ela aqui no EVA, deixando essas bordinhas aqui, que é a nossa margem para costura. Então, eu centralizo, eu vou passar a minha cola de silicone líquida aqui na parte de trás. E vou colar, centralizando ela. Eu desviro aqui e centralizo. Próxima parte é fazer a colagem da nossa manta. Mas antes de colar a manta, a gente tem então que colocar a nossa argolinha. Para isso, nós vamos utilizar o próprio EVA. Você vai centralizar aqui, vai pegar a sua linha, pode ser linha dupla. Vai deixar a partezinha, olha, que é aberta, voltada para cima, vai centralizar e vai utilizar o EVA aqui como base, para você fazer essa costura. Só para a gente segurar, então, essa argolinha bem firme aqui nessa peça. E aí você vai, olha, costurando, pegando só o EVA. E aqui a gente vem e arremata. Dá mais um nozinho. E pode recortar a linha. Tá? Aí a gente vai agora posicionar e colar a manta por cima do EVA. E por último a gente passa só uns pinguinhos de cola de silicone líquida, só para segurar o feltro no lugar. E posiciona aqui, deixando tudo bem centralizado. Tá? Depois dessa etapa, o primeiro processo é a gente fazer a costura. Primeiro a gente faz a costura então do ponto caseado aqui nessa parte do nosso chaveiro aqui, a parte do palito. Então, feita a parte da colagem, a gente começa o ponto caseado aqui na parte de baixo, onde é o palito do picolé. A gente vai inserir a nossa agulha bem rente aqui a parte de cima e vamos começar o caseado em toda essa voltinha aqui do picolézinho,
que compõem o palito. E vamos finalizar ele bem rente ao feltro azul aqui do picolé. Para ele ficar bem fechadinho, sem nada aparente. E vamos finalizar. Feita a etapa do sorvete, do palitinho, a gente vai fazer a costura então da parte da cobertura, depois dessa parte que compõe aqui esse azul mais claro. E aí eu vou fazer com vocês a etapa de costura de união dessas partes aqui, olha, do picolézinho, da parte do palitinho e também a união aqui da argolinha com o picolézinho. Para fazer essa união, a gente vai começar o pontinho de frente para trás e nós vamos passar por dentro desse EVA. Então o EVA ele é muito bom por isso, porque ele te permite fazer esse tipo de costura. E aí você vai, olha, fazendo a união de partes. Estou inserindo de frente para trás, pegando todas as peças. Vai formar uma argolinha na parte da frente. Eu insiro a minha agulha, pegando agora só o feltro caramelo, que é o feltro do palitinho. E vou sair aqui na frente também só pegando o feltro caramelo. Vou inserir a minha agulha dentro dessa argolinha e vou puxar. E aí você vai formando esse pontinho de união de duas partes, tá? E aí você vai fazendo esse processo em toda a extensão aqui desse palito, tá? Aqui ele vai levar essa costura também, por isso que eu quis fazer com vocês. A mesma coisa a gente vai fazer com a parte da argola lá de cima. Também leva essa costura de união. Só que a diferença é que a gente vai fazer e vai passar ela por dentro aqui dessa argolinha. Então eu venho, ó, chegando próximo aqui da argolinha, vou dar mais um ponto. Vou dar mais um pontinho aqui, que a minha argolinha entrou aqui dentro. Aqui. Vou dar mais um pontinho. E aqui eu já começo a inserir o ponto de união. De trás para frente. Tá? Vai formar a argolinha. Eu vou passar, ó, por dentro dessa argolinha e por dentro dessa. E vou puxar. Vou fazer novamente. Vou passar por dentro da argolinha e vou puxar. E aqui, como a minha agulha agora, ela já saiu para fora, agora ela não vai, esse ponto ele não vai pegar mais dentro aqui da argola, então esse último ponto eu já posso fazer fora dessa argolinha, não preciso entrar com a minha agulha dentro da argolinha de metal. Então eu já venho e insiro. E aí você faz a costura para segurar ainda mais essa argolinha no picolé. Finaliza então todo o resto da costura do seu picolézinho. E aí nós vamos ter esse processo aqui, olha, todo costuradinho. Aí a próxima etapa é você levar essa peça para o ferro a vapor e passar essa região aqui no ferro. Essa daqui não vamos passar por conta das pérolazinhas que podem, né, ser danificadas com a temperatura. Então essa região aqui ela vai ser passada no ferro a vapor para que a manta acrílica ela fique mais aderida ao feltro e fique uma peça bem lisinha,
tá? A próxima etapa, então, é a gente fazer o detalhezinho utilizando a cola glitter. A gente vai posicionar, vai passar bastante cola aqui na parte de baixo e a gente depois faz um degradê puxando essa cola lá pra cima. Parei de passar cola e agora eu só vou espalhar essa cola aqui pra cima do meu filtro. Que dá um efeito degradê bem legal. Mesma coisa eu faço para a parte de cima. Eu faço esse acabamento, passo bastante aqui na parte de cima, depois eu só vou espalhando para dar esse degradê então no filtro. E espero a minha cola glitter secar, tá? E aí o picolézinho de vocês vai estar precisando agora do nosso lacinho, que você consegue comprar pronto. Aqui a gente utiliza a cola de silicone líquida para fazer a colagem, posiciona aqui na parte do palitinho e faz o acabamento utilizando a pérola branca. E para o detalhe aqui da gravatinha, a gente vai utilizar meia pérola branca de aproximadamente uns 6 milímetros de diâmetro e vamos centralizar ela aqui na nossa gravatinha. Tá? E aí, eu trouxe também um outro estilo, que é o mesmo processo de confecção, a diferença é os tons de cores, tá? E o lacinho, que em vez de ser aqui uma gravatinha, vai ser um lacinho na parte de cima. Mas é o mesmo processo de confecção do chaveiro, então fica um chaveirinho de picolé macho e fêmea. E aí finalizamos.